Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus aí para todos nós, que Jesus Cristo venha com a sua graça sobre todos os que assim se colocam à disposição dele. Bem pessoal, está chegando aí a primavera, o inverno já se foi e a primavera chega aí com esse céu nublado, né? Os dias aí serão dias mais frescos, em alguns lugares chovendo, em alguns lugares aquelas queimadas já se amenizando. E graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que sabe de todas as coisas. E mais uma vez Deus provando como que Ele é bom, né? Ele faz o sol nascer sobre bons e maus e traz também a chuva sobre bons e maus. Mais uma vez, Deus provando o quanto que Ele é bom. Quanto que Ele é bom. Querido Deus, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma vez me colocar aqui neste lugar para poder permitir-me ser boca do Senhor para falar da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que nós temos o propósito aqui de fazer chegar até as pessoas como um alerta, um despertamento para que as pessoas possam herdar a promessa do Senhor, que é a vida eterna, que é o reino dos céus. Perdoa meus pecados, que o Senhor use esse teu servo, não para a glória dele, mas para a glória do Senhor, meu Deus. E que o Senhor, Espírito Santo, conduza a nossa língua, conduza a nossa boca no que nós iremos falar aqui nesta manhã, aqui nesta tarde, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está escrita aqui no livro de Atos dos Apóstolos, porque quando diz aqui Atos dos Apóstolos, esse livro, né, ele tem as informações de como começou a ser as atitudes dos apóstolos depois que Jesus ele ressuscitou e foi elevado aos céus. Ali começa a se formatar, né, a dar início à Igreja de Cristo. A Igreja fiel de Cristo. E quando aconteceu lá no capítulo 2, né, a descida do Espírito Santo, que era uma promessa de Jesus, tanto que lá em João capítulo 16, começando o capítulo 14, fala da missão do Consolador, Jesus já falava, o profeta Joel já falou da descida do Espírito Santo. Então, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, que houve o dom das línguas, houve o primeiro discurso de Pedro. E eu gostaria de ler com vocês um pedacinho desse discurso que está escrito no livro de Atos, capítulo 2:16, que diz: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de
crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, se você pegar, pessoal, aqui esse discurso de Pedro, naquela primeira pregação que Pedro realizou, sendo já um homem tomado pelo Espírito Santo, você vê que ele ali, com poder e autoridade, ele manifestou a palavra de Deus. Ele falou daquilo que Jesus o havia orientado de falar do Salvador, da missão do Salvador, da promessa do Salvador, que aqueles homens que eles estavam ouvindo falar em outras línguas, inclusive alguns deles falavam na língua natal deles, né, que eles achavam que estavam embriagados, Pedro fez eles entender que eles não estavam embriagados, o que eles estavam recebendo ali era a promessa que Jesus havia prometido. E falou do Senhor Jesus. Tanto que ele falou com tanto poder e autoridade, sendo usado, deixando-se ser usado pelo Espírito Santo, que lá no versículo 37 do capítulo 2 diz, 3.000 batizados. E veja que ele usou lá a palavra do seguinte, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, eles iriam receber o mesmo dom que Pedro tinha ali naquele momento. Que Deus não negou isso a ninguém. Você veja que ele fez o dever de casa direitinho. Ele fez o dever de casa direitinho. Aí nós pegamos a Bíblia, aqui no livro de Coríntios, capítulo 4, e lemos assim, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então nós pegamos essa palavra aqui que diz, né, vergonhosa, se ocultam, andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nós vemos quantas pessoas astuciosamente, pessoal, né? Eu já disse aqui que pessoas que astuta, é aquela pessoa que é hábil, né, para poder manifestar, levar a outra a fazer coisas que venha beneficiar ela. É aquela pessoa enganosa, é aquilo que nós falamos, né? Satanás é astucioso. E existe muitas pessoas astuciosas por aí, entendeu? Pregando um evangelho vergonhoso, adulterando a palavra de Deus. Você veja que nos dois momentos inicial do livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro teve a oportunidade de pregar o evangelho que salva, o evangelho que leva as pessoas à remissão dos pecados. Você veja que nas duas oportunidades que ele teve, que foi na descida do Espírito Santo e depois mais um pouco à frente, que eu vou falar isso no próximo vídeo, mais um pouco à frente, ele falou lá da cura do coxo. Você veja que nos dois momentos ele usou a palavra que é para ser falada nos púlpitos, que é da pessoa se arrepender dos seus pecados. O Evangelho de Cristo existe para isso. Jesus morreu naquela cruz do Calvário, foi para isso. Foi para que o pecador pudesse, pessoal, tomar conhecimento que os seus pecados podem ser perdoados. Quantas pessoas que estão cometendo suicídio por complexo de culpa, por achar que não tem mais jeito para elas, por achar que elas
sabe, já fizeram tanto mal. Bem, eu já fiz tanto mal, já matei, já fiz aquilo, outro, eu não tenho mais jeito. Deus já me rejeitou. E elas acabam cometendo suicídio. E, no entanto, Jesus as perdoa. E, no entanto, Jesus, ele veio para perdoar o pecador. Quando os seus discípulos foram em Samaria e eles foram rejeitados, eles falaram: Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo do céu e destrua todo mundo? Jesus chamou a atenção dele e disse: até quando eu vou ter que vos dizer que o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas veio para salvar? Jesus veio para salvar o pecador. E nós que temos conhecimento disso, meus irmãos, nós procuramos alertar as pessoas, despertar as pessoas para esse Jesus que a ama, para esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que por nós pudesse morrer naquele Calvário, a fim de que um dia viesse nos buscar para passar a eternidade com Ele. Depende somente de nós, de mim, de você que está me ouvindo, de aceitar esse sacrifício, de aceitar esse amor, que esse mundo, que o Deus deste mundo, tem feito muitas pessoas cegas para que elas não enxerguem a luz do Evangelho. Tá certo, meu irmão? Eu vou dar uma pausa aqui agora e já vou voltar no próximo vídeo falando mais sobre isso, tá bom? Tá começando a dar um respingo aqui, ó, como é que tá ali. O tempo já tá começando a fechar aqui. Ei, meu pai, mas vamos completar, vamos fechar esse trabalho aqui. Até daqui a pouco.